agradecemos, Senhor, por mais uma vez estarmos diante da Tua presença, Senhor, para aprendermos mais da Tua palavra. Em nome de Jesus, peço para que o Teu Espírito Santo venha quebrantar nossos corações e abrir nosso entendimento, Senhor, para a Tua palavra. E que o Senhor venha ter total liberdade em nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, dirige, Senhor, esta aula para que nós possamos aprender o mais profundo, Senhor, da Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém. Ô Jeff, eu achei que minha mãe ia vir, daí eu trouxe a apostila. Posso pegar até lá? Sim, pode. Ela não veio porque a sala está muito ruim. Não, sem problema. Todos abrindo aqui então, já no episódio, na aula 2, né? Então vamos ler ele brevemente. O homem, sua queda e redenção. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, isto é, foi criado bom e justo, dotado de inteligência, consciência e livre-arbítrio. O Criador deu condições ao homem para exercer domínio sobre a terra e escolher seu próprio caminho. Deus não criou um robô programado sem nenhum tipo de vontade. Porém, o homem preferiu governar a terra fora do plano de Deus. Isso explica a situação caótica do mundo de hoje. Desde que Adão e Eva preferiram desobedecer a Deus, privando-se assim da comunhão com o Senhor. A queda deu origem ao pecado, à tristeza, à enfermidade e à morte. Sobre toda a humanidade, esta corrupção afeta todo o ser humano. Sua natureza mental, moral, física e espiritual. O plano divino da redenção atinge o pecador arrependido e leva-o a uma vida de vitória, felicidade, saúde, santidade e comunhão com Deus através da obra de Cristo realizado na cruz do Calvário. Bem, mais ou menos como eu tinha até comentado na aula passada, né, que quando eu fazia as orações, né, Deus, me tira esse negócio de livre-arbítrio, né? Até aqui ele comenta de novo, né? Se a gente não tivesse o livre-arbítrio, a gente não era mais nada menos do que um robozinho, né? Porque a gente só ia fazer aquilo que Deus mandasse. Bem, vamos abrir ali então já em João capítulo 1, versículo 1 e o 14. Vamos já deixar aberto. Vamos ver se o pessoal está esperto nessa pergunta. Todos conseguiram encontrar ali, João? Então, é quase lá no final. Aproveitando então o momento, respondendo aquelas duas perguntas que você tinha me feito, né? Bem, referente ao Alcorão, né? O Alcorão praticamente quem reescreveu ele todo foi realmente aquele profeta Maomé. Só que porém Maomé é 600 e poucos anos depois de Cristo. Ou seja, ele pegou a Bíblia,
fez a versão dele e continuou o novo, como se fosse um Novo Testamento, só que é todo ele que redigiu, né? É tudo coisas dele. Então realmente se confirmou mais ou menos aquilo lá que eu tinha comentado, que ele pegou partes da Bíblia, muita pouca coisa ela é alterada, né? Muita coisa ele preservou, né? Só que depois em diante, né? Aí saiu dele mesmo. O próprio Apocalipse mesmo diz que não pode alterar nenhuma palavra sequer. Sim, não só no Apocalipse, eu agora, mais pra frente vai ver, mas tem outros livros também que comentam sobre, acho que se não me engano, o próprio Jesus, a gente vai ver em umas lições mais pra frente, ele mesmo falou que, acho que a gente falou na aula passada, né, que tudo se cumprirá. Sim. Então, já é mais ou menos por ali. E sobre o batismo, eu conversei com o pastor, né, a Bíblia ela realmente não embasa sobre se você batizou uma vez só já basta, mas ele falou que se você se batizou assim, por medo, opressão, ou até foi um batismo que você desconfia, faz de novo para garantir. Só que faz na liberdade do Espírito, né? Mesmo porque é uma dúvida que tem certeza que tem muito. Não, sim, tá certo. Ainda. Então, se a pessoa foi batizada por livre, espontânea pressão, né, não vale, porque tudo que você faz para Deus você tem que fazer por livre-arbítrio, não porque uma pessoa está ali oprimindo, né, igual oferta no culto. Você não vai ofertar porque o pastor está mandando, não, vai ofertar com alegria, porque você quer ofertar. Porque o próprio pastor falou no culto passado sobre você vai ser batizado, mas vai assim, vai, né? Que ele explicou. Vai colocando na fila e vai empurrando. Tá vendo? Foi bom mesmo. Bem, então vamos lá. Em João, capítulo 1 e versículo 1, nós lemos: no princípio era o Verbo e o Verbo era Deus. Que princípio era esse e quem era o Verbo? O Verbo. Alguém pode ler o versículo 1 e outro ler o 14? Bem alto. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Alguém leu o 14 e outro? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, que princípio era esse? E quem é que era o Verbo? Então, alguém consegue se arriscar? O que é esse princípio e o que é esse verbo? Quem era o verbo? Não é fácil. Deixa eu ler aqui na minha Bíblia, então, aqui, né? O versículo 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Aí mais lá para frente no 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos sua glória, a glória como a do unigênito do Pai. Era Jesus. Não tá fácil. Jesus, mas quem que é? Jesus é o que? Ele é o princípio ou ele é o verbo? É o verbo. Deus. Quase. Na verdade é Deus, mas só que Deus ele é o quê? Espírito. Não, mas ele é o quê? Pode falar, galera. Deus é eterno, então o princípio seria a eternidade, né? Porque quando fala ali, no princípio era o verbo, quando está falando de princípio, está falando lá na eternidade. Na verdade, é até meio errado falar eternidade, porque eternidade é muito pouco, né, para definir Deus, porque ainda para existir uma eternidade, ele tem que ter um começo e um fim. Essas são as respostas. Princípio, eternidade e o verbo Jesus. Quem terminou já pode abrir ali em João 17.
conseguiram entender sobre o princípio do verbo? Então, todos conseguiram achar? Desde quando Jesus Cristo existe? Alguém pode ler ali? E agora, glorificai-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse um mundo. Então, desde quando que Jesus Cristo existe, irmã Olga? Desde que houvesse um mundo? Então ele é? Então ele é? Ele é eterno. Essa é a resposta, realmente, desde o princípio. Essa é a resposta. Ele eterno. Como ele prática, quem terminou já pode abrir ali em Romanos. João, Atos, aí Romanos. Eu vim logo, não posso. Todos conseguiram achar? Então vamos lá. Quais as consequências da queda de Adão e Eva no jardim do Éden? Eu leio, tá? Na minha Bíblia diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, com isso, quais foram as consequências que Adão e Eva trouxe para a gente lá no jardim do Éden? Duas coisas. Pecado e morte. Isso aí, o pecado e a morte. Até aí está tudo certinho. Se você tiver qualquer dúvida, pode perguntar. Praticamente virando uma folha, ou para alguns ainda está ali mesmo. Romanos 6, 23. Fala, seu irmão. Sabemos que para todo mundo existe um preço. Qual é o salário do pecado? Alguém pode ler ali para mim? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Só para ter certeza. Então, você não vai responder, você já sabe. Qual é o salário do pecado? A morte? Essa estava bem fácil. Só voltando ali algumas páginas. Romanos 3, 23. Não, mas 3, às vezes 6.
pessoas pecaram? Alguém pode ler para mim? Pois todos pecaram e careceram da glória de Deus. Então, quantas pessoas que pecaram, Davi? Todos. Todos. Essa pergunta também é respondida, tipo, na 12, né? Porque ele tá citando no Romanos 5:12 que fala que todos têm pecado. Pecado é morte. É, tem que ter a partir de. É João. Isso aí. É, Vamos para o versículo menos pregado, né? João 3,16, quase ninguém conhece. A razão de nossa existência hoje, né? Todos conseguiram achar? Apesar de o homem ter desobedecido a Deus, Deus o ama e teve misericórdia. Como Deus provou esse amor? Um de cada vez, não lê todo mundo não. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todos os que nele creem não pereça, mas tenha vida eterna. Amém. Então, como é que Deus provou esse amor? Provou não, como é que Ele comprovou esse amor? Dando Por o seu nós. Filho, né? Isso, dando seu Filho amado, Jesus Cristo, né? As respostas. Amém? Já logo ali a seguir, por que muitos preferem viver nas trevas, quando é possível viver na luz de Cristo, em plena segurança? 18 até o 20. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas Arguidas, as suas as obras. suas obras. O que é arguidas? Arguidos é expostos. Né? Ou aqui, a minha também está serem arguidas. Alguém tem uma outra versão no versículo 20? Pode ler? A minha é reprovados. Reprovado. Reprovado. Então, por que muitas pessoas preferem viver nas trevas, que é no pecado, quando é possível viver na luz de Cristo em plena segurança? Porque a gente viu que o pecado, o salário dele é a morte. Só que na luz a gente tem a vida, né? E a segurança com Cristo. Por que tem pessoas que gostam ainda de ficar lá no lamaçal de pecado, vivendo lá, em vez de estar ali com Cristo? Porque elas amam as trevas, porque as obras delas são más. Quase isso aí. Deixa eu ver se eu consigo trazer pela minha versão. Porque não tiveram encontro verdadeiro com Jesus? Desculpa? Porque não tiveram encontro verdadeiro com Jesus?
Isso também, só que muitas vezes o cara conhece o caminho, mas ele não quer. Para que não aborreça a luz, tira fim que não sejam ardidos. Ali no final ali do versículo 20, ali ele vai explicar um pouco melhor, né? Ó, pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se achega para a luz. Então, né, todo aquele que vive no pecado, né, Deus o reprova. Posso ler aqui na outra tradução da outra Bíblia? Tá. Está escrito bem assim, ó. Pois todos os que fazem o mal odeiam a luz e fogem delas, para que ninguém veja as coisas más que eles fazem. É isso aí. É isso que eu ia comentar, né? Por exemplo, existe um homem pecador e tem Deus. Para você se chegar a Deus, você tem que largar o pecado. Só que ele não quer. Por quê? Se você, né, porque a pessoa ela já está no pecado ali porque as suas obras são más. Mas só que enquanto ele está no pecado, ele está pecando, ninguém está se incomodando. Só quando ele vem para a luz de Cristo, né, é como se você, vamos dizer, fizesse aqui uma coisa errada aqui num cantinho escuro. Só que Jesus está lá, e lá está com luz. Aí, tá, eu vou lá para Jesus. Aí eu vou fazer as minhas coisinhas, a escuridãozinha vem junto comigo. Só que quando eu chego na luz, ele mostra tudo que eu estou fazendo de errado. Só que daí ele não quer ser descoberto. Então, a resposta correta ali, né, porque ele estando nas trevas, não aparecem os seus pecados ali, como falou na versão ali da Yara ali, né? Aquela velha história, né? Poxa, mas para começar a ir na igreja eu tenho que largar o vício, eu tenho que parar de fazer isso, parar de fazer aquilo. Porque o cara sabe que na hora que o cara começar a ir para a igreja, né? Porque o cara vai na igreja para querer agradar a Deus. Mas só que se ele for dessa maneira, ele não vai estar agradando, ele vai estar indo querendo buscar qualquer coisa, menos a presença de Deus. Por isso que aquilo que eu comentei, né? Que muitos até que sabem, já tiveram encontro, mas só que o cara preferiu estar nas trevas. João 10:10. Então, o que Jesus disse que veio fazer? Se vem só porque o pastor chegou. Para que todos tenham vida e vida em abundância. Mas eu queria que alguém lesse primeiro. Essa é fácil, mas tem que ler a Bíblia. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Isso aí, como a irmã falou ali. Jesus veio trazer vida com abundância. Deixa eu confirmar aqui se escrevi errado. Quem terminou já pode abrir ali em João 8:34. Todos acharam? O que o pecado faz da pessoa que vive pecando? A pessoa
Respondeu-lhe Jesus: em verdade, vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Eu queria uma outra versão. Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. Essa é uma versão mais legal. Então, o que o pecado faz da pessoa que vive pecando? Escravo, escraviza. Agora complicou. Todos acharam ali o próximo versículo? Ah, não tem, agora eu quero ver. Então, que vocês respondam, né, mais ou menos por si próprio, o que é ser escravo de alguém? Alguém consegue mais ou menos definir o que é ser escravo? A própria apostila já dá quase dá uma resposta, né? Certo? Nessas duas respostas aí é só botar o não na frente. Quando a pessoa é escrava, ela não possui direitos nenhum. Quando a pessoa é escrava, ela não tem domínio da sua vida, domínio de nada. Então, desculpa. A gente conversa depois. É um exemplo do cigarro, né? Quando a pessoa é viciada no cigarro, ela é escrava do cigarro. Mesmo que ela tenta deixar, ela não tem domínio sobre aquilo ali. Só Jesus agindo na vida dela, ela vai conseguir sair. Meu pai, por exemplo, já parou umas 3, 4 vezes. Mas hoje, atualmente, fuma. Que não foi por Deus. Ele não consegue. Ele para, chegou a ficar 4, 5 anos, mas quando vê, tá lá de novo. Né? Que nem Todo aquele... ele, né? Que seja a fofoca, a mentira. Porque as pessoas pensam, posso dar essa parte? Pode. As pessoas pensam que quando se converte, ela deixa de mentir, ela deixa de fofocar. Não acontece isso. E isso é uma decisão pessoal da pessoa. Deus não tira nada da pessoa. Ela pode se converter, tomar banho, batizar e tudo, mas ela pode continuar mentindo, ela pode continuar. Então ela tem que tomar uma decisão de não mentir mais, de não dizer, eu não me sujeito mais. Porque, eu não me lembro, mas diz assim, o pecado não terá domínio sobre vós, quem está em Cristo Jesus. Então é nós que dominamos o pecado. Mas não significa que ele não vai tentar nos dominar, pessoal. É uma luta quase desigual, diária. Por isso que Paulo diz que cada dia é uma luta. Esmurro minha carne para que eu venha tropeçar na minha própria pregação. Então, quem tinha o costume de falar demais no passado, não é porque se converteu que vai deixar de falar. Então ele vai ter que se policiar essas coisas. Tá, então eu vou dar ali a primeira parte. Então, traduzindo outra. Outra pessoa que comanda a vida do ser humano. Essa pessoa pode ser interpretada como outro poder, né? Outro espírito, outra qualquer coisa, né? Que aqui a gente está falando, na verdade, mais por isso. Levando no geral do escravo, né? Interessante que você é escravo só com lavagem praticamente. Então, para a segunda parte da pergunta... Ah, não, tem que escrever, né? Essa pergunta liga com a 16 também ali, né, Jéssica? Que é... Deixa eu ver se é com a 16. É andar em trevas, né? Que não consegue ter a visão que ele pode se ter um domínio próprio, né? Porque ele está só naquela treva, ele não consegue ver amplamente, ele não consegue ver mais lá na frente, porque a escuridão está ali e para ele está bom isso ali.
Que nem eu falei na aula passada, né? Que o diabo muitas vezes ele te oferece uma cela. A cela está aberta, só que ele coloca lá tudo que tu precisa. Ah, coloca um sofazinho, coloca uma TV, tu precisa de comida todo dia. Ele coloca tudo lá dentro. Só que à medida que quanto mais tu vai desfrutando daquele gozo, a porta vai se fechando, ela vai se fechando, vai se fechando. E quando você se dá conta, a porta está fechada. Daí tu está preso. Aí tu não consegue mais sair a não ser Jesus, né? Porque ele tomou a chave, né? Lá das mãos de Satanás. E só ele que tem essa chave para libertar a pessoa. Quem está nas trevas, né, e não tem Jesus, pensa que está normal, né? E ele quer manter lá, por isso que eu gostei desse exemplo. Ele vai mantendo a pessoa com todas as coisas para a pessoa não querer sair lá. É que nem um passarinho que tu abre a gaiola, mas quer ficar lá dentro da gaiola. Sim, porque lá tem tudo que ele precisa. Tem descanso, tem comida, tem água. água. Eu estou presenciando um caso assim, né? Tem tudo. Nem a história foi o pastor Oliver Maurício. Pastor Maurício? Que ele falou, tenho tudo. Não, a pessoa só tem o dinheiro, não tem a felicidade, não tem. Isso eu estou presenciando, sabe, no nosso dia a dia, assim, pelo fato de que se a pessoa está pedindo ajuda, ela tem tudo. Bem materiais, essas coisas, mas agora o amor que ela foi se dar conta que ela não tem. E alguém falou naquele culto uma palavra que eu guardei. É tão pobre que só tem dinheiro. Isso daí. Acho que foi o próprio. Tão pobre que só tem dinheiro. Acho que foi o próprio pastor Maurício que ele falou, né? A pessoa ela é tão miserável, mas tão miserável que ela só tem dinheiro. Então, indo ali para a segunda parte, esse escravo, ele possui direitos? Não. Ele tem domínio próprio? Pode falar mais alto. Não. Eu já tinha dado a resposta. Muito fácil por aí. Outra pessoa que comanda a vida do ser humano, né? Aí sobre se ele possui direitos, não. E domínio próprio, não. Não tem domínio próprio. Indo para João 5:20, voltando algumas páginas. Desculpa, João 5:40. Todos acharam? Amém? Então tá. Qual a razão apontada por Jesus pelo fato de certas pessoas não terem a vida que ele veio proporcionar? Pode achar que eu leio mesmo. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Está tudo incluído aí. Não dá resposta, pastor. O versículo já é a resposta. Ó, qual é a razão apontada por Jesus? Ou seja, Jesus já está falando do porquê que as pessoas não querem vir a Ele, né? Ó, pelo fato de certas pessoas não quiserem ter a vida que Jesus veio proporcionar. Ou seja, Jesus veio para que todos tenham vida com abundância. Mas aí, aqui Jesus está falando por que algumas pessoas elas não querem vir, não querem ter esse tipo de vida. Mas por quê? Aí Jesus fala aqui, ó, contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Qual é a desculpa do povo? Né? O que Jesus está falando ali? Qual é a razão que o povo... Essa é bem simples. É igual a cela. A cela, o cara está ali dentro da cela, a porta está aberta. Por que ele não quer sair? Zona de conforto. Quase isso.
Ele tem tudo? Não, olha, Jesus falou aqui, ó, contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Posso falar? Porque ele não quer ter uma mudança de vida? Tipo, deixar as coisas... Corta 90% do que tu falou. Ah. Só o início da tua frase. Mudança. Tem tudo. Não. A Bíblia. Não, eu não quero falar. Toda vida. Pode falar, Dayara. Ai, obrigada. A razão é que ele não quer sair das trevas, ele prefere ficar no pecado. Só o início da frase. Eu não lembro o que é. Ele quer ficar das trevas? Ele, Não quer. Não quer. Ah, tá. porque ele que não quer. foi dado a Nossa! Jesus amado, que é fácil. Meu Deus. É igual tu oferecer um... É só lembrar João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus veio para que todos, Sim. todos, Ele deu para todo mundo, mas é aquele que quer. Deus chegou igual... Deus fez mais ou menos assim, interpretando, é claro. Ele está distribuindo bombom. Alguém quer? Alguém quer? Né? Uma vez até fizeram uma dinâmica no ônibus. Não é bem certo o nome do canal lá. O cara faz uns negócios meio louco, bem legal assim, evangelístico. E ele sai oferecendo bombom. Só que o pessoal não quer pegar, porque eles acham que tem que comprar. Aí ele, um e outro assim que aceitou. Aí depois, quando ele chegou no final do ônibus, ele começou a falar que Deus veio ao mundo e ofereceu a Jesus. Só que tu não precisava de nada, era só você ir lá e pegar. Né? Assim como eu fiz o bombom. Muitas pessoas não quiseram. Por quê? Porque acharam que tinha que pagar um preço. Só que não, eu ofereci, você queria um bombom. Não estou te vendendo bombom. Não tem preço, não tem nada. Então daí quando ele chegou lá no final, ele falou de Jesus e anunciou, né, dessa forma e falou, né? Então, alguém quer bombom? Daí todo mundo declara que pegou, né? Depois que explicou, né? Só que Deus, desde o início, ele deu o seu Filho para que todos aqueles que crêem. Essa é a única coisa que a gente tem que fazer, né? Por isso que nós vamos ser salvos pela fé. Por quê? Porque se você não crê, você não tem fé. Então, você crendo em Jesus Cristo, você tem a vida com abundância, a vida eterna, mas em É a mesma Cristo coisa, né, Jefferson? Jesus. Dá para dar um exemplo do arrebatamento, né? Pregado, mas ninguém acredita. Sim, claro. Agora, se eles veem o anjo ali, o pessoal subindo, você quer subir? O que ele vai dizer? Claro. O que quer, né? Aí é tarde. Então é agora o negócio. Aí já foi. É a mesma coisa do bombom. Eu vi essa do outro do bombom aí. A maioria acha que tem que pagar preço, tem que ter compromisso, tem que isso, tem que aquilo, não querem saber de Jesus. E Jesus, ele é grátis. É a palavra feia de dizer, né? Ele é de graça, não grátis. Ele é doado, ele se doou. Então, Ele é só se que entregou, né? ele se entregou. É fácil demais, por isso que fica difícil. Tudo que é fácil demais fica difícil. Até a resposta que era fácil, mas foi difícil. Conseguiram entender então porque A o pessoa não povo quer. não quer, né? Porque o povo não quer, ele não quer. Essa resposta está em João 1, se eles quiserem, né? Ele veio para que os seus não receberam, tudo está tudo ali. Mas aqueles a que não receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Esse eles até podiam anotar ali para estudar junto, né? Não está ali na apostila, né? Não, se alguém quiser ir já. Foi o Jeff que pediu para vir aqui, tá, pessoal? Amém. Em João 1 está escrito tudo lá. Ele era a luz do mundo, mas o mundo não reconheceu a luz. Ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Para quem gosta de estudar em casa, já isso anota é ali. ótimo. João capítulo 1 aí que. Aí no versículo 12 ele diz bem assim: mas a todos que o receberam, ou seja, que quiseram ele, deu-lhes o poder de serem, isso é um poder, uma autoridade, de serem de ser chamados chamado de filhos. filhos de Deus. É lindo demais. Amém. Então, pergunta número 21, lá em João 15, 18, 20. Todo mundo conseguiu encontrar lá? Ou só eu que não, né? Então, tá. O que pode acontecer para quem ama a palavra de Deus? Alguém pode ler? Aleluia, muita coisa boa.
pode ler ali? Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vocês fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi. Por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse: não é o servo maior do que seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardarão a minha palavra, também guardarão a vossa. Então, depois de ter lido tudo isso aí, o que é que pode acontecer com quem ama a palavra de Deus? Porque a palavra ela é bem explícita. Quem ama a palavra de Deus, não só quem lê. Quem ama, pratica. Pode ser odiado, né? E tem mais uma coisa. Se perseguido. Isso aí, ser perseguido e odiado. Olha aí, ó, quanta coisa boa. Hoje nós não vivemos tanto isso, mas quem se converteu há 20 anos atrás sabe que isso era real. Eu apanhei da minha mãe no dia que batizei e ela me expulsou de casa. Hoje não, hoje o evangelho ficou light, então não tem mais. Os artistas estão se convertendo, tal. Hoje tu vai enfrentar bem pouca zombaria. Hoje todo mundo é crente. Hoje todo mundo é crente. Então tu enfrenta pouca zombaria, mas para quem viveu de 15 anos para trás já viu que é difícil servir a Deus. Hoje eu, se fosse o escritor dessa apostila, já trazia isso aqui para outra coisa. O que pode acontecer para quem ama a palavra de Deus? Salmo 1, florescerá, prosperará, será abençoado. João 15, eu acho que diz assim, ó, quem me ama guardará a minha palavra e meu Pai o amará. E nós viremos para ele e nele faremos morada. Então a minha resposta seria essa, para quem ama a palavra de Deus. A Santíssima Trindade vai vir morar dentro de mim. O Jesus diz, quem ama a minha palavra guarda. Quem aguarda, o meu Pai o amará. E nós viremos para ele e faremos morada. Que essa apostila é feita de 20 anos atrás, que era a perseguição, né? Hoje nós temos que revisar ela. Hoje quase não existe mais perseguição no seu cristianismo. Às vezes até eu acho meio pesado falar de perseguição, porque... Não existe mais. Não existe. E isso, na verdade, tem enfraquecido o Evangelho. Essa é a verdade, porque isso enfraqueceu o Evangelho. Porque o que se deu o crescimento do Evangelho depois de Jesus É é a justamente perseguição. a perseguição. Quanto mais, né, O sangue jorava, mais a alma nascia. É. É isso que tu ia dizer, né? É verdade. Infelizmente a igreja no Brasil hoje ficou fraca, medíocre, devagar, por causa que não tem perseguição. E A perseguição é as fofocas agora. tem essa coisa, né? Muita perseguição, eu não aguento uma fofoca dessa. Agora vai viver num país como a África, que o Evangelho está sendo anunciado lá agora. Vai Lá, viver num país como a China, que o Evangelho está sendo anunciado. Na vai China, ver como é que está o proibido. crescimento deles. No Cazaquistão, que estão matando crentes nesses lugares ali você vai ver o que Sendo é. queimados vivos, eles fazem valas no meio da rua assim, né? Nos dias de hoje, pessoal, só para o pessoal lá. eles fecham uma igreja, eles trancam a igreja e tacam fogo o pessoal lá dentro. Nos dias de hoje estão fazendo isso. No Uzbequistão, acho que no último lugar aconteceu isso. E teve estou falando demais? Teve um pastor lá que eles tacaram fogo na igreja, morreram todo mundo e ele e o filho dele conseguiram escapar. Só ele e o filho dele morreu 2 filhos, morreu a esposa, morreu um monte de membros da igreja. Aí quem cuidava era aqui criticado muito, mas os gideões aqui. E aí ele ligou para o Cizinho antes do Cizinho falecer. Aí o Cizinho perguntou se ele queria vir para casa. Ele disse, não, quero que mande dinheiro para construir outra igreja. Amém. Se fosse o Senhor aqui no Brasil, pelo amor de Deus. Sai. Ele perdeu mulher, perdeu 2 filhos, ele e o filhinho mandou pedido para o Cizinho para construir a igreja, porque lá não dá para filho de alvenaria, né? Eles gostavam tudo assim que nem esse galpão, para tacar fogo é um instante. E eles prendem e deixam os soldados ao redor armados, que se alguém sair é fuzilado. Ele pediu dinheiro para o Cizinho para construir outra igreja. Isso é perseguição. Na verdade, nós vivemos aqui no Brasil, se quisesse viver a melhor época cristã que o Brasil já viveu. Então quem ama a palavra só tem bênção para ele hoje. Amém? Amém. Então, agora
vamos abrir na epístola, primeira epístola de João. Qual é a diferença entre epístola e evangelho? Evangelho é lá, João, Marcos, Lucas e Mateus. Epístola é mais lá para o final, um pouco antes de Apocalipse. Vai ser Apocalipse. Aí São depois... cartas, né? Isso. São cartas. Voltando de trás para frente, Apocalipse, Judas e aí a epístola de João. Epístola, na verdade, significa carta. Tinha mais outra palavra que me se referia a isso. Significa epístola também. Não, sim, mas é que tinha mais uma. Não, é que tinha mais Um sinônimo. dizer. Tinha mais um dizer ali. O Antônio, o Jerônimo. Eu sou ruim com português. Eu sou ruim, para mim Antônio, Jerônimo, esse nome é tudo uma coisa só. Primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 12. Todo mundo conseguiu achar, né? Voltando de trás para frente, Apocalipse, Judas, aí tem João daí, né? Quem não tem o Filho de Deus pode se salvar? Alguém pode ler? Quem tem o... Ai, desculpa. É que é duas versões, minha e tua, lê que depois eu vou. Tá. Isso. Quem tem o filho tem a vida. Quem não tem o filho de Deus não tem a vida. Mesma coisa, cara. Então, quem tem o Filho de Deus poderá se salvar? Quem não tem. Isso aí. Não. Nós temos que revisar essa apostila mesmo, né, irmão? Porque essa resposta aqui é muito mais comprida. Se for ver na Bíblia, em Atos dos Apóstolos, diz assim, porque em nenhum outro há salvação. Nenhum nome foi dado nem no céu e nem na terra para que haja salvação, a não ser no nome de Jesus Cristo. Isso aí. Não, ele é o mediador. Se vocês quiserem Ele marcar, não é só. Eu já marquei, porque depois que se eu for ler, aí eu vou só ter um não, digamos, aqui, né, que eu tinha colocado. Daí já vi isso Daí aqui não, só ele é o mediador daí. eu vou achar Atos dos Apóstolos que falam. Quem quer ler já pode ir ali para Apocalipse. Apocalipse. Lá no final. Só vocês irem para o final da Bíblia e voltar à última página. Para quem não tem ajuda para o leitor, né? Apocalipse 22, 18 e 19. Todos amém? Amém? Então, aqui é aquele ponto que a gente estava comentando até antes, né? Podemos tirar ou acrescentar alguma parte do livro da profecia e por quê? Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa da palavra do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Amém. Então, podemos tirar ou acrescentar alguma parte do livro da profecia ou da Bíblia? Não. Por quê? O Davi leu ali mais no final. Pessoal, quem quer anotar ali os versículos para aquela pergunta 22, quem não tem o Filho de Deus para se salvar, anota ali Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. Até se a Raquel quiser ler, enquanto eu acho. É bom vocês estudarem em casa. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. Pode ser que eu leia.
E eu queria que alguém nos assista onde diz igual outro intercessor, 1 Timóteo e 2 Timóteo. Me ajuda a achar isso aí, igual outro mediador entre Deus e os homens, a qual é? É o Atos 4:12 que o pastor comentou. Atos referente- 4:12 fala que não há salvação em Isso. nenhum outro nome. Ó. Referente à pergunta 22, então, né? Atos 4:12. É bom para ele estudar em casa. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Né? Ali ele está falando de Jesus. Se vocês Dá a voltarem já resposta direta e concreta. Né? se você voltar ali, na verdade, no versículo 11, já vê que eles já estão falando de Jesus, né? Jesus é a pedra rejeitada por vós, construtores, o qual tornou pedra angular, né? Romanos capítulo 10 também, irmão. Pode marcar o capítulo e já vou achar o versículo para vocês verem. Romanos capítulo 10. O versículo 13. Romanos capítulo 10, versículo 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Só o nome dele, não existe salvação no outro. E dizem que 13 é o número do azar. Quero achar Timóteo agora também é importante. 2,5. Timóteo 2,5. Primeiro ou segundo? Primeiro ou segundo? Primeiro. Eu não estou com a minha Bíblia, tá? Só por isso que eu estou demorando um pouco. É bom que vocês meditem. Portanto, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Isso é 1 Timóteo. Aqui, 1 Timóteo 2:5. aqui eu vou aproveitar que a cara está aí para explicar agora a respeito disso. A palavra aqui, mediador, fala de intercessor. O que é intercessor? É um só que intercede diante de Deus por nós. Então, um dos erros da igreja romana, por isso que não vamos falar de religião, vou falar de igreja romana, do Vaticano, que aí não tem nada a ver com religião. Olha só a oração da Ave Maria. O que é a segunda parte dela? Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Quem é que tem o poder de rogar? Só um intercessor. E a Bíblia diz que só existe um intercessor entre Deus e os homens. Mas eu estou tentando desenhar aqui no quadro, tá? E esse intercessor é Jesus Cristo. Então, quando a pessoa está dizendo para Maria interceder, ela já está errada. Porque não pode, porque Maria precisa de um Salvador como nós. E quando o Cláudio Duarte foi lá pregar, até zombar o Cláudio Duarte disse que como é que Deus pode ter mãe? Deus não pode ter mãe. Maria, ela é mãe de Jesus, o Salvador que veio em carne. Mas Deus, ele é eterno, ele não tem mãe, nem começo, nem fim. A mãe de Jesus, homem. Homem. E mesmo ela precisava de Salvador. Então a Maria não pode salvar ninguém. Nem a Maria, nem o Pedro, nem o Tiago, nem o João. Porque ela precisava de Salvador. Então quando eu quero explicar aqui que não é religião, é Vaticano e coisa romana. Então veja bem, eles ensinam aí, ó. Eu creio, e não está escrito isso na Bíblia, eu creio na ressurreição dos mortos. Totalmente certo. Eu creio nisso. Daí ele diz assim, eu creio na Santa Igreja Católica Romana. Não posso, porque uma igreja não pode me salvar. O que me salva é Jesus. É só qualquer coisa que venha vincular o nome de Jesus à salvação. Foi por isso que o Martinho Lutero foi perseguido, que ele fundou a igreja luterana. Então a salvação é única, exclusiva de Jesus. Até eu oro muito pelos adventistas. Porque os adventistas associam a salvação com o sábado. Eles dizem assim que para ser salvo tem que guardar o sábado e aceitar Jesus. Jesus não compartilha o poder dele, é único, é só ele, acabou. O senhor guarda o sábado, não guarda, o senhor salvo por causa de Jesus Cristo. Mas deixa ele guardar. Só explicando bem rapidinho sobre o que é a intercessão, né? Deus, ele é puro. E o homem, pecado. Deus abomina o pecado. Só que ele, como o homem é pecado, então Deus não consegue olhar para o homem. Então o que acontece? Como é que então a gente tem a salvação? Como é que a gente consegue falar com Deus? Através de, como a gente falou, mediador, Jesus.
Então o que acontece? Não sei se vocês notaram, quando eu oro, eu sempre oro terminando em nome de Jesus. Porque o que acontece? Quando eu oro em nome de Jesus, eu teoricamente estou falando, Jesus, leva a minha petição. E quando Deus olha para baixo, Ele não olha assim. Ele olha assim. Por quê? Porque eu estou revestido com o sangue de Cristo. Então quando Ele olha para mim, Ele não está vendo o Jefferson. Ele está vendo minha alma. Mas só que eu estou revestido do sangue de Jesus. Por isso que Ele me enxerga. Por isso que mais lá para frente, mas já vou dar o spoiler, como a gente disse, mas lá para a gente vai ver que aquele que está no pecado está morto. Morto. Por quê? Porque Deus olha, não tem Jesus. Aí como Ele está vendo o pecado, luz apagada. Por isso que a palavra de Deus diz que nós somos como luzeiros. Mas quem é luzeiro? Aquele que tem a Jesus. Porque Jesus, Deus olha para a gente estando com o sangue de Cristo, a gente está ali. Agora, o cara que não tem Jesus é mais uma escuridão. Por isso que a palavra de Deus sempre fala que pecado é trevas, é escuridão, né? Claro, Deus é onisciente, onipotente, onipresente, mas é pecado. Para Ele, pecado é pecado, então Ele não... Desde o início Ele fez separação. Tanto que vocês podem ver, né? Hoje já foi lá mais ou menos pregado, né? Deus constituiu lá o Éden para viver junto com o homem e com a mulher, com Adão e Eva. Só que o que aconteceu? No momento que eles pecaram, Deus não dá mais assim, porque eu não posso aceitar pecado. Quebrou a comunhão e cada um do seu lado. E já que estamos entrando em coisas delicadas, muita gente leu Gênesis e quando Adão e Eva comeram a fruta, diz que a Bíblia diz que eles viram que estavam nus. Mas a interpretação hebraica é totalmente diferente, irmãos. Eles estavam sem roupas, é lógico, mas eles não estavam, eles estavam vestidos de luz. Eles tinham uma vestimenta de luz que Deus fez para eles. E quando houve o pecado, aquela vestimenta foi perdida. Então eles, perdendo a luz, ficaram em trevas. Isso pode talvez simbolizar o corpo glorificado quando a gente for arrebatado. Que a gente vai estar em luz de novo. E hoje nós com Cristo somos luzeiros. É tremendo isso. E aqui em Efésios 1, versículo 3 diz assim, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, ou seja, afastados de Deus, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Não tem outra maneira. Pelo sangue de Cristo. Efésios 3:1. Efésios 1, 13 em diante, mas tem mais versículo, estou pegando só o mais importante. Versículo 14 diz assim, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um povo, que era Israel e nós, e derrubou a parede da separação que estava no meio, a inimizade que nos impedia de falar com Deus. E ali, se você ler em casa, você vai ver que ele diz assim, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Então, toda a Bíblia mostra que somente através de Jesus, somente através da cruz, somente através do sangue, que a gente ainda tem comunhão com Deus. Fora disso, somos trevas e acabou. Não tem nem estar em cima do muro, porque o muro é do diabo. O muro é do diabo. Ou nós somos em Cristo ou não somos. Então só para a gente dar uma apurada, ver se a gente consegue terminar. Eu não me meto mais. Não, mas é bom. Então tá, né? Se a gente pode tirar ou acrescentar alguma parte do livro da profecia, não. O porquê, se a gente ver ali no final do versículo, vai falar, né? Porque se acrescentar alguma coisa, sofre as pragas que estão descritas no livro. Porém, se tirar, não entra na cidade santa, que é o céu. Então só colocar rapidinho aqui. Então.
baixar. Essa semana eu vou vir Se apagar a luz lá na frente do... mais tarde. O pastor está referindo a letra do Jeff ou a... Não, é a luz ilumina muito o quadro, parece. Mas ele não vai conseguir. Não, piora. Piora? Piora. Essa semana eu vou vir pra baixar. Eu acho que tem que baixar o quadro. É que eu tinha colocado ele mais alto por causa do púlpito, só que daí eu arrastei pro lado, que é melhor. É melhor gastar o Daí tempo ficou para baixar o quadro. Porque a luz interfere. Então, a resposta é não. Se acrescentar, sofre as pragas descritas no livro de Deus. E se tirar, não entra na cidade santa, que é o céu. Quer que eu dito, irmão Fabrício? Pode ir, como é que é? Ah, tá. Se acrescentar, sofre as pragas descritas no livro de Deus. Ou se tirar? Se tirar, não entra na cidade santa. Não entra na cidade santa, vírgula, o céu. Conseguindo, irmão Carlos? Ô pastor, o senhor está estudando agora mais perto do original. É hebraico ou aramaico? O quê? Minha letra. Então uma discussão na. Dá pra entender bem, tem que escrever mais grosso, mas tá bom? É que o canetão. Acho que não. Comprei muito baratinho, acho. Não, dá pra entender. O baixando o quadro vai ajudar. Aham, não, abaixando vai. Até a câmera acho que pega um pouco do reflexo. Quem conseguiu terminar já pode abrir em Romanos. Todos conseguiram achar Romanos 3? Então vamos lá. Por que os homens estão afastados de Deus? Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, por que os homens estão afastados de Deus? Quase. Fala um pouco mais alto. Porque pecaram. Porque todos pecaram. Isso, essa é a resposta. Porque todos pecaram. Ah, meu Deus, Jeff, ali em Isaías 59 também faz com 59 verso 2, ó. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. 59, desculpa. Isaías 59, verso 2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos use. Fala um pouco a respeito também da oração, né? Sim, claro. Porque se o cara está em pecado, claro, Deus ainda, na sua infinita misericórdia, às vezes até ouve. Mas só que se o cara está falando aquela oração de qualquer jeito, se Deus sabendo o coração que ele não vai mudar de atitude, é isso ali, ó. Daí ele nem escuta. Pode Só falar. vou falar para permitir. Tem 10 minutos. O que afasta o homem de Deus é o... Pecado. Mas existem pessoas que dizem que não tem pecado, não existe? Já está pecando. Já está pecado. Mas só que existe uma outra coisa. A Bíblia diz que mesmo sendo bonzinho mal, Deus
colocou todos debaixo do pecado. Então vocês querem anotar? Romanos 11, 33. Se alguém quiser ler, pode ler. 11. Deixa eu ver aqui certinho para confirmar. 11, 32. Olha, se alguém quiser ler em voz alta, olha o que Deus fez para ninguém se justificar pelas obras, amados. Todo mundo, sendo bom ou sendo ruim, ele tem que passar por Jesus. Não tem outra maneira. Porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. E alguma tradução diz assim que Deus encerrou todos debaixo do pecado. Alguém tem essa? Se alguém tem essa tradução, pode ler. Deus encerrou todos debaixo do pecado, para que ele pudesse usar de misericórdia para com todos. Ou seja, um bandido diante de Deus tem a mesma, a mesma chance do que um cara que nunca fez mal para ninguém. Diante de Deus. Porque Deus Todos precisam de Jesus. Todos debaixo do pecado. Então não adianta o cara dizer, mas eu nunca fiz mal, eu nunca roubei, eu nunca matei. Para Deus não importa. Todos eles só vão se salvar se tiver Só Jesus Cristo. vão se salvar se tiver debaixo do sangue de Cristo. Não tem outra alternativa. Obras não salvam, bondade não salva, Muitos nada acham que disso. obras salvam, a É. verdade. A obra é um efeito de quem é salvo. Se a pessoa é salva, ela tem obra. Se ela não tem obra, também não sei se é salva. É outra história. Mas então Deus, para usar com misericórdia para com todos, não tem um mais bonzinho, o outro mais. A Bíblia diz que ele viu, olhou para a terra e não viu um justo sequer. Então não existe. A nossa justiça é trapo de imundícia. Nós nunca vamos conseguir ser justos. Ele nos justifica. Então o que nos afasta de Deus é o pecado. Mas o próprio Deus encerrou todos debaixo do pecado para não ter desculpa só através de Jesus da salvação. Pronto, chega. Quem conseguir já ir abrindo o João 8, 12. Sobre todos os pecados está mais que respondido, né? 12. Então, de que maneira vive a pessoa que está separada de Deus pelo pecado? De novo, lhe falava Jesus, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Então, de que A maneira. resposta está aí dentro. Hã? Tá bom. Não, mas essa é a intenção, eles acharam a resposta na Bíblia. Então, de que maneira vive a pessoa que está separada de Deus pelo pecado? Mas se notar, tu vê que a lição leva tudo para uma coisa só, e é bom isso. Nos fazer ver que sem Jesus nós não somos nada. Sem Jesus nós estamos perdidos. Sem Jesus ninguém é nada. Com Jesus nós somos todos. Aleluia! Posso todas as coisas de Jesus. Ó, essa 26 eu respondi antes já. Mais importante que eu possa morar no céu. Quem terminou já pode abrir no João 5, 20. Não, desculpa, Efésios 2. Essa eu já respondi antes já. Eu falei que era mais pra frente, mas é agora mesmo. Pastor, só uma pergunta, né? Esses dias atrás, teve até uma entrevista com o Silas Malafaia, com um padre da igreja católica. O padre estava discutindo com o Silas, porque dizendo que a igreja está acima de Jesus. Não. Sim, e o Silas debateu com ele, chamou ele até de burro. O Silas gosta de estar nessas encrencas? Sim, mas foi um debate bem... Existe uma frase que quebra tudo, né? Jesus diz assim, ó: eu edificarei a minha igreja. E não a igreja edificou a palavra. Não foi a igreja que edificou Jesus. Eu edificarei a minha igreja. Pronto. Eu até estou procurando uma mensagem sobre isso aí. É muito linda a mensagem que Deus me deu sobre isso. A igreja tem alguém que edificou. A igreja tem um dono. Eu não vou pregar hoje. Como a palavra de Deus descreve o homem no pecado? Alguém lê ali? Efésios 2:1. Ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Eu tinha respondido antes. A pessoa em pecado está morta.
Para Deus ela está morta. Te dá uma estrelinha. E não morta fisicamente, não morta espiritualmente, que é bem pior. Morrer fisicamente é coisa muito boa, não é? Morrer espiritualmente, Deus o livre. É uma Bíblia de segunda morte. Depois eu te dou uma estrela, pastor. Obrigado. Ah, não é pra mim. Oh, você me convidou, viu? De uma forma ou de outra, você é o culpado, diretamente. Amém, amém. Era para ser da plateia dos universitários, não dos alunos. Tá convidado. Igual o show do milhão, é só quando não causas polêmicas. João 5:22. Tentar terminar rapidão. Evangelho de João 5. É, o evangelho, não é epístola. E essa escola é bom que a gente aprenda a manusear a Bíblia, né, pessoal? Amém. Né? Principalmente em João. Meu Deus do céu, não tem um versículo que a gente não procura no João. Então, Sexta-feira que vem eu vou, se der, aqueles 5 litros de refrigério, né? não, pastor, é que só essa lição que é grande, o resto é tudo. Sexta-feira, se me permitir, o professor, daí eu vou falar o porquê dos 4 evangelhos, o significado de cada evangelho. Se tu já não falou ainda. Não. Aí sexta-feira eu vou falar o porquê Amém. dos 4 e o significado de cada um. Nas outras sextas daí vai estar tudo. É que só essa lição que é grande. Então tá. Quem será o juiz que julgará aqueles que permanecem no seu pecado? E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem o Filho, do modo porque honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que enviou. Então, quem será o juiz que julgará aqueles que permanecem no seu pecado? Jesus Cristo. Isso aí. E o Pai ninguém julga, mas o Filho confiou todo o julgamento. O Filho, então, se refere a Jesus Cristo. Existe um versículo na Bíblia que diz assim, a palavra vos julgará. Vocês têm que entender que a palavra é Cristo Jesus. Porque Jesus é o Verbo. Ele e a Bíblia são um só. Ele e a Bíblia são um só, porque todo julgamento Deus deu para o Filho. É Jesus que vai julgar, tanto antes, tanto depois, como no grande trono branco, Jesus que vai estar lá. Aí tem uma passagem que Jesus diz, eu não vos julgo, mas a palavra vos julgará. Jesus estava se referindo a ele como homem, porque Jesus sempre, algumas partes ele dividiu. Por exemplo, quando perguntaram para ele sobre o dia do arrebatamento, você se lembra? Nem eu, nem os anjos, somente o Pai sabe. Ele estava falando dele como homem ele não sabia. Mas como Deus, ele sabe todas as coisas. E aqui quando ele falava de julgamento, ele disse, eu como homem não vos julgo, tanto que ele perdoou todo mundo na cruz do Calvário. Mas a palavra, ele está falando do Cristo, do encarnado, do Verbo, essa vos julgará, que é Jesus. Então, quando você fala de Jesus e a palavra, está em João 1, também está escrito assim, né? E o Verbo, como é que é? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo se tornou carne. Nós sabemos que verbo e palavra é a mesma coisa. Então, Cristo e a palavra são um só. Por isso, eu amo a Bíblia, mas amo mesmo, tenho cuidado dela. Amo. Isso aqui é uma... Você não imagina que coisa linda que é isso aqui. João 10:10. Todos acharam? Então, qual o objetivo do diabo ao fazer as pessoas pecarem? Essa é fácil. O pastor prega toda semana, meu Deus do céu. E quem lê? O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. O ladrão ali, Jesus se refere realmente ao diabo. E tem uma passagem que diz assim que o ladrão tem aprisionado as pessoas, mas tem um que é mais valente do que ele, entra e arrebenta com tudo e solta a gente. Matar, roubar e destruir. Já era na nossa vida.
Então, 29. Cite alguns bens materiais, morais e espirituais que o diabo rouba. Pai do seu pessoal do coração. A paz. Peraí, vamos fazer assim. Então, vamos citar pelo menos duas coisas de cada. O que o diabo pode roubar da gente de material? Tato. Carro. Já sussurraram casa também. Casa. Carro. Um bem moral da gente. Educação. Isso tem detonado para as nossas famílias, né? Caráter também. Isso aí, caráter. Respeito também. Espiritual, pra gente só tem uma coisa mesmo. Uma provém tudo. Saúde não. Não, espiritual. Mas pra gente ter salvação a gente tem que ter o quê? Jesus, Espírito Santo. A gente tem que ter Paz. comunhão com Deus. Se a gente não tiver comunhão com Deus, a gente não tem nada. Pergunta 30, João 7,7. Então, vamos lá. Jesus fazia o bem, curava os enfermos e libertava os oprimidos. Mas mesmo assim, os homens o odiaram. Por que odiaram a Jesus? Não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho ao seu respeito de que João 7,7. Não, tá certo? Tá certo? De que suas obras são más. Então, não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito de que suas obras são más. Então, vamos agora imaginar aqui o contexto, né? Vamos dizer então, né? Eu sou Jesus, Davi ali é o cara, e eu estou falando que tudo que está fazendo é errado. Por que você me odeia? Porque ele tem a presença do Espírito Santo, no caso assim? Só mais ou menos ensinando, né? Isso que Jesus estava falando. Eu sou Jesus e, por exemplo, eu estou falando com a Raquel, Raquel, você está falando tudo isso que é errado, é mal, e daí a Raquel me odeia. Mas por que ela me odeia? Desculpa? Ela falou. Pode Quer falar. Se é verdade, eu pensei. Isso aí, porque ele fala a verdade. Ele fala ainda, né? Porque ele fala a verdade. Que tentar falar, mas ele continua falando até hoje, né? Essa aqui é mais uma, né, daquelas coisas que a gente estava falando, né? Que o pessoal não gosta de vir para as trevas, sair das trevas, por quê? Porque Jesus vai ter que falar a verdade, o cara não quer escutar. Como é que pode, né, odiar uma coisa que é tão boa, né? Poxa vida, É porque para ele é melhor aquele negócio, aqui ilusoriamente, né?
porque ele é escravo, como a gente estava vendo antes. Então, a última pergunta para a gente encerrar, João 3,36. Todos acharam? Então, vamos lá. Qual a situação da pessoa que não crê em Jesus? Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna, o que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanecerá a ira de Deus. Então tá. Qual é a situação da pessoa que não crê em Jesus? Deixa eu ler bem rapidinho aqui de novo. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então, qual a situação dessa pessoa que não crê em Jesus? Tá ali no versículo que a gente acabou de ler. São duas situações. Permanece a ira de Deus? Essa é a condição final. Mas o que vai acontecer com ele primeiro? Não terá vida. Não terá a vida eterna. Então, daí, a ira de Deus permanece sobre essa pessoa. Vou colocar aqui em cima. Então, não terá a vida eterna e a ira de Deus permanece sobre esta pessoa. Não terá a vida eterna e a ira de Deus permanece sobre esta pessoa. Todos amém? Acabamos. Essa era a lição, a maiorzinha lição que a gente tinha. As outras já são um pouco menores, então daí vai dar a gente conseguir dar tempo de dar uma olhinha. Todo mundo se colocar de pé para a gente fazer a oração final. Bem, como eu tinha falado, né, vão prestando atenção mais ou menos como é que eu vou fazendo a oração, para que mais para frente, né, eu vou estar escolhendo um e outro para estar iniciando e finalizando o culto, né, o culto na aula, mas não é nenhuma oração milagrosa, é uma coisa bem simples. Amém. Senhor Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor, por mais uma vez estarmos diante de Ti, Senhor, para aprender da Tua palavra. Te agradecemos pela Tua presença, Senhor, que se fez real aqui neste lugar, Senhor, pelo estudo que nós tivemos aqui, junto com a companhia do pastor, Papai. Em nome de Jesus, continua falando, Senhor, ao coração dos Teus filhos, Senhor, mesmo quando eles chegarem em casa, Senhor, para rever a aula, Senhor. Em nome de Jesus, quando eles abrirem a Tua palavra, que o Senhor venha falar, Senhor, como o Senhor falava com Abraão, Senhor, face a face. Em nome de Jesus, leva cada um dos teus filhos em segurança, cada um para a sua casa. Em nome de Jesus, amém. 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 Meus queridos, faça